Bora. Vamos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Hugo Nogueira, sou CEO da Master House Soluções Inovadoras. E hoje vamos apresentar o nosso webinar do Roadmap de implementação do Sistema de Gestão de Proteção de Dados. Gostaria desde já agradecer a presença de todos vocês, em especial os nossos especialistas e os nossos parceiros, a CESP Goiás e Gintec Academy, pelo apoio da realização deste evento. Para aqueles que participarem deste evento até o final, teremos um brinde especial para todos. Nós convidamos para este webinar o nosso especialista Leandro Pfeiffer, para falar um pouquinho da experiência dele nesse programa de Sistema de Gestão de Proteção de Dados, e também o nosso especialista Frederico Augusto, que vai nos apoiar neste evento, falando também da experiência dele de um projeto de adequação, contando um pouquinho da experiência na implementação da norma em um projeto que ele está tocando atualmente. Nós teremos aí um espaço para retirar as dúvidas de todos e também vamos fazer um sorteio da bolsa do nosso curso de Data Protection Officer, que é um treinamento oficial do ICSIM, no final deste evento. Para todos que participarem até o final, nós vamos ter um brinde especial, uma surpresinha no final. Então, eu vou convidar o nosso amigo, nosso consultor especialista, Leandro, para falar um pouquinho, contar um pouquinho da experiência dele para nós nesse evento. Leandro, é com você agora. Leandro? Alô, tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá me ouvindo? Legal. Sim. Você tem que me passar aí algum link para eu abrir a apresentação, não é isso? Botar o PowerPoint aqui na janela. Sim, legal. Hugo, por favor, para o seu compartilhamento, né? E só faz aquela liberação para nós. Sim, já está liberado. Pode abrir aí. Liberado para você abrir, normal. Share screen, ok. Deixa eu ver. Faz a mágica, Leandro. Screen 2. Gostaram do termo? Cara, em inglês, cara. Ó. E aí, beleza? Carregou, Ok? ótimo. Carregou? Fechado, já vejo sua tela. Isso. Maravilha. Então, esse aqui é a tela de abertura do nosso webinar, né? Tá ali o grande Frederico, o grande Hugo e eu no meio, que sou pequeno. Ok? Bom, senhores, boa noite. Eu sou Leandro Pfeiffer. Eu sou da área de segurança, privacidade. Agora da privacidade está todo mundo entrando, né? Na realidade, tem um ano e meio, 2 no Brasil, então a gente está chamando de especialista quem já conseguiu fazer alguma implementação, alguma customização. Porque profundo conhecedor mesmo, agora é que as coisas de uns 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, é que realmente estão começando a ver implementações, estão começando a ver adequações. Aliás, vamos aproveitar aqui já a abertura do evento para a gente fazer uma organização aí da coisa. A gente tem ouvido falar, o pessoal falando muito em implantação da lei, né? Cumpre o doloroso pesar de avisá-los que a lei já está implantada, correto? Ela já está implantada, a implantação da lei. Nós temos que fazer agora é a adequação das organizações à lei. Então é isso que nós temos que fazer agora, ok? Tanto os profissionais de segurança quanto os profissionais de direito e os próprios donos das organizações, né? Os chamados controladores. A gente vai tratar aqui a respeito do Sistema de Gestão de Proteção de Dados, o SGPD. O nosso ilustre Frederico aqui vai dar uma aula para nós dessa norma, com apoio, né, a 27701, que é uma norma aprovada em 2019 pela BNT, quer dizer, mas ela é anterior lá fora, com apoio, como uma ferramenta de apoio ao projeto de adequação da LGPD. Hoje não se fala mais em segurança da informação, a gente fala em segurança da informação e privacidade, porque a privacidade, ela é uma parte da segurança da informação, é um complemento da segurança da informação. A segurança da informação já tinha no seu próprio bojo a ideia da privacidade, da proteção de dados.
né? O que entra agora são os dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Mas a confidencialidade, integridade, disponibilidade, que trata da proteção de dados, isso já estava na 27.000 e 27.002. Bom, esse é o modelo de sistema de gestão SGPD, Sistema de Proteção de Dados, o modelo EXIM, tá? Ele é disponibilizado, ele vem lá do modelo de GDPR e ele é chamado de SGPD, um Sistema de Gestão de Proteção de Dados, correto? Qual é o objetivo? Gerenciar e organizar essas políticas de proteção de dados e um sistema completo para você desenhar, implementar, monitorar, avaliar, correto? E, opa, parei, passou aqui, está depressa aqui, o PowerPoint está se mexendo sozinho. Avaliar, monitorar e melhorar as políticas, planos, procedimentos, controles e ferramentas técnicas que o GDPR chama de medidas técnicas e organizacionais. Uma outra coisa que a gente tem visto muito no mercado é o mercado se movimentar fortemente no sentido de GDPR, correto? A gente tem visto que isso deve ser visto com cautela, correto? Porque a LGPD ela tem menos controles, correto, do que a GDPR. Porém, se você tiver, né, vamos supor hoje, eu vou adequar a minha organização, não vou adequar a GDPR, com certeza você vai cumprir os requisitos da LGPD, correto? Mas na realidade você vai cumprir mais requisitos do que a própria LGPD, porque a LGPD tem menos controles do que a GDPR. E por que isso impacta diretamente nas organizações? Porque olha só, toda adequação, ok? E a implementação de controles, ela traz ônus para a organização, correto? Ela traz ônus, não só ônus operacionais, como ônus financeiros também. Então a gente tem visto que o pessoal tem implementado, mas tem implementado com relativo cuidado. O que tem acontecido muito no mercado? As organizações, muitas delas, estão sofrendo mais por conta de implementar políticas de segurança da informação. Então, na realidade, a carga que vem agora de adequação, de controles, de segurança da informação é muito menor para as organizações que já têm uma boa maturidade em segurança da informação. Ou seja, o cara já tem controles de acesso mapeados, o cara já tem um sistema de maturidade dentro da segurança da informação, ok? Ele já tem os controles de acesso, ele já tem políticas, já tem um bom número de normas maduras. Essas organizações estão sofrendo menos para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque elas estão que fazer o DEPARA, basicamente o DEPARA jurídico, ok? Vamos dar uma olhada nesse sistema de gestão? Vamos lá. Ele é dividido em 5 fases. Ele tem uma fase de preparação, organização, implementação, governança e avaliação. Ele segue, ok? Como todo sistema de gestão, ele segue o modelo de PDCA. Então, se você pegar lá, gestão de segurança da informação, ele segue o modelo PDCA. Sistema de gestão da qualidade, ele segue o modelo PDCA. Se você pegar um sistema de gestão de continuidade de negócio, ok? Que agora com a pandemia está deixando todo mundo alucinado. Ok? Como é que o negócio vai continuar funcionando agora que eu tenho um isolamento social muito grande? Isso aí era um requisito já previsto pelas organizações que tinham implementado um sistema de gestão de continuidade de negócio. Ok? Então todo o sistema de gestão ele segue um modelo de PDCA. Ele tem a parte de planejamento, de execução, implementação e uma avaliação, uma melhoria contínua. Então vamos lá. Esse momento de preparação, ele tem algumas fases, ok? Que são atividades, que a gente vê aqui em verdinho, e o resultado que é a entrega de cada fase dessas. Então vamos lá. Uma fase pode ter mais de uma entrega ou não. Vamos dar uma olhada nesse modelo? Vamos lá. O que ele traz para nós? Ele traz, primeiro, análise de cenário, medidas atuais, correto? Então olha só, em que ambiente a organização se encontra? A organização que você está adequando, ela está em que ambiente? Dependendo do ambiente que ela se encontra, ela é subordinada, ok, a tipos de legislação diferenciada. Então, por exemplo, a tua organização está na área de saúde, a tua organização está na área educacional, a tua organização está na área do judiciário, é um tribunal, é um órgão, está numa área de agência, está na área de saúde, ou seja, cada ambiente da organização tem uma legislação diferenciada.
eu estou no ambiente financeiro, uma organização de seguro, uma financeira, correto? Um banco. Cada uma delas, além da sua própria legislação pertinente, também tem que se adequar conforme a sua legislação às proteções de dados pertinentes. Então, olha só, eu tenho que analisar o cenário, eu tenho que levantar as leis e regulamentos, analisar o impacto dessas leis na tua organização, correto? Eu tenho que analisar cenários e medidas atuais, realizar avaliações e auditorias iniciais, ok? Organizar o controle de dados, papéis e responsabilidades, ou seja, quem recebe que informação é necessária para cada um, se está recebendo a mais, se está recebendo a menos, se está recebendo o necessário, se não necessitaria receber, ok? Você começa a partir daí desenhar os fluxos e inventários de dados, ou seja, quem recebe, que é a sequência de tratamento dessas informações, quem coleta, quem armazena, quem elimina, aonde dentro da organização que cada etapa dessas acontece, ok? E você estabelece o primeiro grande produto dessa fase, que chama-se de plano de proteção de dados, ou seja, ou política de proteção de dados, ou norma de política de dados, ou seja, são diretrizes estratégicas para a organização com relação à proteção de dados. No amarelinho, a gente falou que são os relatórios, né, os produtos dessas atividades: relatório inicial, programa de proteção, manual de leis e regulamentos, relatório de preparação, auditoria inicial, política de proteção de dados, fluxos e inventários documentados, plano de capacitação, correto? Então, dentro da tua organização, você vai ter uma capacitação. Você pode ter vários tipos de capacitação. O que a gente tem visto como boa prática? Primeiro, um alinhamento de 100% da organização com relação aos conceitos da LGPD. O que é o dado que deve ser protegido, o que é dado sensível, correto? Tem um conjunto de informações que todos, independente de estar na empresa ou cidadão, ele tem que ter conhecimento. Então o cara tem que saber, até porque ele tem que administrar os dados dele. O titular de dados sou eu, pessoa física, correto? O titular de dados é sempre uma pessoa física, uma pessoa natural, está na lei. Bom, essa primeira fase todinha aqui, na realidade, o que é? Na realidade, é a ambientação, correto? E o que a gente chama de snapshot, ou de uma fotografia, ou diagnóstico inicial. Quem sou eu, aonde que eu estou subordinado, o que eu preciso coletar. Então, essa primeira fase tem esse psicológico dessa fase, ok? Então, a gente chama dessa fase aqui de preparação. Tem todas essas atividades para serem feitas e devem entregar esses resultados. Eu posso ter um relatório inicial com tudo isso dentro, eu posso ter cada caixinha dessas um produto, ok? Ou posso juntar 2, 3 caixinhas para um produto, não faz diferença. Na realidade, aqui está separado para a gente entender o conteúdo que tem que estar determinado, que tem que estar desenhado dentro dessa fase de preparação, ok? Bom, matada, né, eliminada essa fase, eu bato na segunda fase agora, que é a organização. Então agora eu já tenho a fotografia da situação atual, já sei o que eu tenho, já sei o contexto que eu estou envolvido, ok? O arcabouço legal que atua sobre a minha organização, eu já tenho uma primeira visão do que é necessário ter controle, correto? Já fiz um primeiro alinhamento conceitual na organização. Na organização como um todo, eu faço alinhamento conceitual com relação ao LGPD. Olha, tem várias formas de você fazer. Você pode fazer um seminário interno, 2, 3 horas, ok? Você pode gerar uma cartilha, distribuir para as pessoas que trabalham na organização. Na realidade, uma das fases do plano de treinamento é você estabelecer uma conscientização da organização com relação à proteção de dados. Porque olha só, você pode ter os melhores manuais do mundo, as melhores ferramentas, mas se a gente não conscientizar a pessoa, que é parte importantíssima, é o que realmente cria a cultura dentro da organização, são as pessoas que trabalham na organização, você não vai conseguir segurar as pontas, ok? Você não vai conseguir controle. Então essa primeira conscientização é muito importante. Pode ser uma cartilha que você distribui 2, 3 vezes por mês, né? Seriada, ou você bota todo mundo no auditório, ok? Pega um consultor externo, ou alguém mesmo da organização que já tem uma boa percepção disso, e entrega uma conscientização geral. Então,
nós estamos num tipo de capacitação que é uma conscientização. A organização toda se mobiliza para entender a importância da proteção de dados. Tanto para cada um, para cada pessoa, para cada servidor que trabalha na organização, servidor ou empregado, quanto do ponto de vista da organização como um todo. O impacto que essa legislação passa a ter dentro do ciclo de vida da própria empresa, ok? Da preservação da organização. Isso é muito legal. Depois você passa para um segundo nível de treinamento, que são a capacitação das pessoas que vão conduzir o processo, correto? Então você tem aí pessoas da área de segurança, você tem pessoas da área de TI, você tem pessoas da área de controladoria, correto? Controladoria ou auditoria, cada organização dá um nome, porque para o processo ficar contínuo, para você garantir a sustentação de tudo que for criado, de todos os controles, você precisa que isso seja monitorado. E se a tua organização tem porte, tem tamanho para ter uma aula de auditoria, nada melhor do que botá-la na auditoria, ok? Uns requisitos para auditar como é que o pessoal está tratando as informações, os dados pessoais que estão transitando dentro pela organização. Isso não impede de você ter outras funções que nós vamos discutir agora. Então você tem a tua área legal da tua organização, ok? O pessoal do jurídico vai fazer adequação de contratos, vai fazer adequação de legislação, vai validar juridicamente que um profissional da área de segurança ou um profissional de tecnologia não tem embasamento para isso, correto? Ou seja, não quer dizer que não possa ter, pode até ter, mas não é tão comum assim, correto? Bom, feitas essas capacitações, você passa para a fase seguinte, que é a organização. Então você passa, olha aqui as nossas caixinhas. Eu vou ter a configuração e a proteção de dados. Ok? Aqui eu começo a configurar como isso vai funcionar, como que eu vou proteger. Ok? Eu vou começar a definir e atribuir os papéis e responsabilidades. Correto? Aqui eu vou indicar, o que eu digo é o controlador. Quem faz a indicação do encarregado de tratamento de dados, ok? Porque a LGPD, ela criou a função do encarregado de tratamento de dados. Mas olha como a sigla ficou feia, horrorosa. EPD, encarregado de tratamento de dados, correto? ETD. Cara, ninguém fala EDT. Então, o DPO ficou mais sonoro. Então, a gente está vendo o mercado chamando o encarregado de tratamento de dados como o DPO, que é o padrão da GDPR, não é o padrão da LGPD. Mas, basicamente, tem funções muito semelhantes e o objetivo dele é o mesmo. O objetivo do DPO, quanto encarregado de tratamento de dados, nas duas legislações é o mesmo. Correto? Para o modelo da GDPR é que existem mais restrições do que para o modelo da LGPD. Mas vamos lá. O controlador, quem é o controlador? Aqui é o dono da empresa. Correto? É a instância, a alta direção. Ele indica o encarregado ao envolvimento da gerência, ok? Esse encarregado de tratamento de dados, ou Data Protector Office, ele vai manter a comunicação regular e o envolvimento de toda a organização no sentido de todo o processo de adequação. E, posteriormente, ele vai continuar sendo responsável para fazer a conexão entre a organização e a Agência Nacional de Proteção de Dados. E também vai fazer toda a parte de comunicação e conexão com os titulares de dados que vão se relacionar com a empresa. Ok? Bom, projetar e especificação de sistemas e ferramentas necessários para você partir para a fase 2, que é a implementação não da LGPD, é a implementação de controles para você se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Combinado? Quais são as saídas, ok? Os resultados dessa etapa aqui. Você tem a definição de uma estratégia de privacidade peculiar para a tua organização. A gente tem visto, né, quando começou a implementar o ciclo de políticas de segurança, muita organização acabou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de uma para outra. Senhores, com a Lei Geral de Proteção de Dados, não tem como você fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A política, a estratégia, as normas de proteção de dados de uma organização
mesmo que seja de fazer o mesmo produto e esteja o mesmo segmento no mercado, não se adequa, ok? Então, por exemplo, eu moro aqui em Brasília e eu trabalho na iniciativa privada. Eu sou privado, eu trabalho em empresa privada. E eu sou DPO terceirizado, ou encarregado de tratamento de dados terceirizado, de 3 clínicas hospitalares. Meus amigos, cada uma tem a sua particularidade. Não tem como você pegar as normas e políticas, ok, de privacidade e passar de uma para outra. Senhores, não entrem nessa de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, porque a hora que você tiver um incidente, cara, você vai ter que responder direto para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela não está rodando mais, vai rodar, correto? Mas o mais importante, você já cria na tua organização agora, no início da adequação, uma cultura própria da tua organização em proteção de dados. Isso é importante, até para a sustentação no modelo depois que você fizer toda a adequação. Ok? Aí eu tenho um programa atualizado, o resultado também dessa fase aqui, eu tenho o encarregado de tratamento de dados, ou DPO nomeado, ok? Eu tenho as descrições de trabalho todas atualizadas, planos de treinamento também atualizados e as comunicações realizadas e todo o fluxo de comunicação dentro da organização é importante. Senhores, a parte de comunicação, gestão da comunicação durante um processo de mudança corporativo, como é o caso de uma adequação a uma lei, ok? É extremamente importante porque ajuda a você derrubar as resistências às adequações, porque muita coisa vai ter que mudar na organização, ok? Muita gente coletava dado de cliente sem saber para quê, sem ter uma utilidade efetiva dentro da organização. E agora, quanto mais informações pessoais você coletar, mais informações você vai ter que tratar, mais informações você vai ter que armazenar, mais informações você vai ter que proteger. Pergunto, tudo isso é custo, ok? E quando eu falo custo, não é só dinheiro, são pessoas, ok? Vulnerabilidades que ficam abertas, ou seja, quanto menos informações pessoais você tratar dentro da tua organização, mais seguro você vai estar. Ok? Porque é menos controles que você tem que implementar. Então eu entro nessa fase de seguinte, que é a nossa fase de implementação. Bom, agora sim, eu vou implementar o quê? Eu vou implementar as normas, as políticas e os controles para eu estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu tenho aqui desenvolver e implementar estratégias e planos, ok? Desenvolver e implementar fluxos de transformação e transferência de dados, ok? Integrar, não é entregar, né? É integrar. Proteção de dados às demais atividades. Então agora eu tenho lá o financeiro, o RH, eu tenho o setor administrativo, eu tenho o setor de tecnologia, correto? Todas as áreas da organização agora vão ter que tratar, vão ter que ter integração dos procedimentos de proteção de dados integrados aos seus processos de trabalho atuais, ok? Então, é essa caixinha verde aqui, executar o plano de capacitação. Perceberam que eu estou capacitando todo mundo durante todas as fases, ok? De acordo com cada etapa, tem um quê de capacitação que você tem que disponibilizar, ok? Implementar controles de segurança. Então, quais são as saídas? Isso aqui é um sistema de classificação de dados, ou seja, toda vez que chegar o dado na organização ou for coletado, a coleta já é o tratamento de dados. Isso está na LGPD, correto? Quando você coleta o dado, você já está fazendo tratamento de dados. Você já tem que ter as tuas normas, políticas e procedimentos documentados. Bom, de novo, caímos nos treinamentos que vão sendo executados nessa fase e eu passo a ter controles implementados. Olha só. Implementado o controle, agora eu tenho que garantir que ele continue implementado. Aí eu preciso de uma próxima fase nisso, que é a minha etapa de governança. Ok? Essa etapa de governança é justamente o que ela diz. A governança é o quê? É o governo, é o controle, é o monitoramento. Ok? Eu implementei o procedimento, o pessoal está executando, ok? Está dando segurança naquilo, o pessoal está realmente atuando em cima daquilo. Aí eu tenho toda a fase de governança. O que eu faço aqui? Quais são as atividades dessa etapa? Gerenciar o uso de dados,
executar o plano de atendimento para direitos dos titulares, ok? Manter a documentação comprobatória de todos os controles que eu implementei, ok? Porque se você tiver um incidente de privacidade de dados na tua organização, você vai ter que comprovar para a NPD, isso está na LGPD, que pelo menos você se resguarda de todos os controles. Não tem nenhum controle da própria lei que você não tem implementado, ok? E a lei tem um aspecto que ela trata bem genérico, que você diz, você tem que implementar as melhores práticas de segurança. O que são as melhores práticas de segurança para um pode não ser as melhores práticas para outro. Mas geralmente as melhores práticas ficam onde? Normas de segurança e frameworks de segurança. Então, manter a documentação comprobatória, que você executa esse controle, que você tem norma, que você tem procedimento. Estabelece e mantém um plano de resposta à violação de dados, ok? Acessos não autorizados. Emitir um relatório do status da privacidade, ou seja, esse relatório ele é um documento legal, que inclusive ele pode ser solicitado a qualquer tempo pela Agência Nacional de Proteção de Dados na tua organização ou quando você tiver um incidente. E executar a avaliação do risco de proteção de dados. A avaliação de risco nada mais é do que, entre aspas, uma auditoria em todos os teus processos de proteção de dados, certo? Quais são as saídas? Posta a validação de dados, os relatórios de status, ok, da minha proteção de dados, ou seja, os meus processos de controle, eles estão realmente entregando dados controlados, correto? Isso é importante você ter esse ciclo dentro da tua organização. Procedimento para atendimento aos direitos dos titulares, que é uma das atividades principais do DPO, ou encarregado de tratamento de dados, ok? E o processo de avaliação de riscos. Então, continuamente, você tem que manter toda a organização, ok? Com os seus processos de controle de dados pessoais, todos eles girando, sendo atendido e monitorando para ver se está efetivamente sendo controlado. Depois você passa para o processo de avaliação, ok? Que lá no modelo do PDSA é o nosso bom monitoramento, ok? Você realiza auditorias internas e externas. A LGPD não cria obrigatoriedade de você ter auditoria ou interna nos seus processos. Porém, ela diz que você tem que ter as melhores práticas, etc, etc. Recomenda-se, a metodologia recomenda, que eventualmente, de acordo com o porte, o tamanho, ok, a criticidade das informações pessoais, o volume de informações pessoais que você, por força do teu negócio, é obrigado a reter e tratar, você pega uma auditoria externa, você faz análise dessas auditorias, faz benchmark entre as organizações, lembrando que você faz um benchmark a nível de resultado, ok? Para você saber como é que você está no mercado com relação a organizações do mesmo tipo de negócio que você tem e do mesmo porte. Mas é um referencial para você analisar, correto? Não é uma diretriz. Executa avaliações de impacto e continua monitorando a legislação, correto? Porque tem falado muito no mercado ainda que, apesar de já ter a Lei Geral de Proteção de Dados, estão querendo publicar aí algumas leis para melhorar a LGPD. Coisas de terras brasílias. Senhores, esse é um sistema de gestão de proteção de dados chamado DPMS. É um modelo, correto? É um modelo que a gente tem adequado às organizações lá na Master House e tem encontrado alguns resultados bons. E aqui eu tenho um exemplo de um cronograma de adequação. Eu tenho as fases, ok? Esse é um projeto de adequação LGPD nosso, da Master House. Não quer dizer que você leve só 4 meses, ok? A gente cortou aqui para poder caber no slide, mas pode levar mais tempo ou menos tempo, ok? Então eu tenho a primeira fase, com as atividades que eu tenho que executar, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, que é realizar auditorias internas. Aqui a gente não botou como externas, mas na realidade é alguma área na tua organização, alguma função na tua organização
que alguém vai ter que ter de monitorar se os processos estão sendo executados conforme os controles estabelecidos. Ok? E aí, opa, aqui já é... Bom, aqui ainda é a LGPD que trata capítulo 5, 7º, né, artigo 46, diz o seguinte: os agentes de tratamento, né, lembra que eu falei do encarregado de tratamento de dados, devem adotar medidas de segurança, técnicas administrativas, aptas a proteger dados pessoais de acesso não autorizado e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Senhores, então, aqui deixa caracterizado que a organização é responsável. Se ela deixar de fazer, o artigo 46 já penaliza ela. E deixa claro também que, no final das contas, a gente precisa adequar controles de segurança, né? Técnicas administrativas e para a proteção de dados pessoais. Quando eu falo em acesso não autorizado, eu estou fazendo o quê? Confidencialidade. Situações adicionais, acidentais ou ilícitas de destruição, ok? São outros processos de integridade de dados, perda, alteração, comunicação de qualquer forma de tratamento inadequado e a proteção da informação, que aqui se reveste de um sabor adicional que são os dados pessoais. Mas a gente já tinha esses controles lá, deveríamos ter, né, esses controles lá já no nosso sistema de gestão de segurança da informação. E responde também pelos danos decorrentes da violação de segurança dos dados o controlador ou operador. Senhores, o encarregado de tratamento de dados, o DPO, ele não está aqui. Aqui eu tenho o dono da organização, o responsável pela decisão dos tratamentos de dados dentro da organização e quem opera o dado, que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46, der causa ao dano. Então, responde pelos danos causados ao titular de dados, o controlador e o operador de dados. É o cara que manipula o dado, o cara que grava, que faz o restore, o cara que coleta, ok? O cara que armazena, o cara que imprime, tudo isso é tratamento de dados pessoais, correto? E responde por todo o dano causado. Aí você entra com toda a estrutura de danos, ok? Dano de imagem, danos pessoais, aí entra todo aquilo ali e aí vai para o arcabouço legal para fixação de indenizações, multas, etc, etc, ok? A gente deve abrir depois um outro webinar para a gente tratar a respeito das penalidades impostas, né, aos negócios, por os tipos de negócio, para tratar mais essa parte legal de penalidades e de responsabilidades civis com relação a os danos causados pela proteção de dados. Ok, senhores? Era mais ou menos essa ideia que a gente queria passar para vocês, ok? De uma visão, ok? De um modelo de adequação viável, execuível, ok? E de acordo com o porte da organização, você utiliza mais ou menos atividades, mas na realidade você adapta esse sistema de gestão de proteção de dados, que ele não trata só da adequação, mas quando ele trata de governança e avaliação, ele trata da sustentação de um sistema de proteção de dados dentro da organização para garantir, primeiro, a perenidade da organização, ok? Também garantir a parte, por que não dizer, né? Também garantir a parte financeira com multas e indenizações que realmente chegam a valores, inclusive até 2% do faturamento total da empresa. Está na lei. Ok, senhores? Obrigado pela paciência e a gente se encontra aí no final. Vou passar a palavra aqui para o Frederico. Ok? O Frederico tem uma vasta experiência já na adequação da LGPD. Também tem uma boa experiência aí no tópico que ele vai tratar, que é a 27701 e a 27001 e 27002. Ok? Maravilha, Leandro. Obrigado pela aula aí. E que Não, cara, que isso. responsabilidade manter essa qualidade, hein? Com certeza. É pior, né? Agora eu tenho que te passar aqui o Na verdade, bastão. é só dar o stop share, por
favor. Ah, é Só só dar para stop share e acabou, tu já assume, né? eu já puxo o meu aqui. Perfeito, já Obrigado, estopei. obrigado pela sua contribuição aí neste evento. Não, de boa, show de bola. Já estopei aqui. Pronto, vocês já conseguem ver minha tela, visualizar? Perfeitamente, show de bola. Fechado. Então, o Leandrão passou aí com vocês a parte de sanção, não de sanções, né? Mas quando ele falou dos agentes de tratamento, quem são os agentes de tratamento? Controlador e operador. Se eles não implementarem essas medidas técnicas e administrativas ou organizacionais, eles podem ser penalizados perante a LGPD. E como que a gente consegue implementar ou aplicar controles para garantir a segurança da informação, privacidade e proteção desses dados dentro da nossa organização, seja eu controlador ou seja eu operador. Para isso, nós temos algumas normas internacionais já conhecidas aí, que são aplicadas como a norma ISO 27001, que ela é focada em segurança da informação. E o ano passado nós tivemos aí a publicação da ISO 27701, que nada mais é do que uma norma, uma publicação de uma extensão da norma ISO 27001. Então, agora, pessoal, vamos mudar o nosso mindset. Sempre quando a gente pensar em segurança da informação, hoje é segurança da informação e privacidade. Então, se a gente trata de políticas de segurança da informação, eu tenho que tratar de políticas de segurança da informação e também de privacidade. Eu vou ter que ter minha política de segurança da informação global da minha organização, da minha empresa, eu como controlador, por exemplo. Eu vou ter que ter minha política de privacidade dos meus colaboradores internos, por exemplo, política de privacidade do meu site, política de privacidade para os meus fornecedores, prestadores de serviços, enfim. Tudo isso também vai depender de organização para organização. Como o Leandro falou aí, não existe um Ctrl+C, Ctrl+V de políticas, processos, procedimentos. Tudo isso vai depender da realidade do seu negócio. Então, eu vou fazer um breve overview aqui da ISO 27701 e como ela pode auxiliá-los aí no projeto de adequação de vocês. O Leandro mostrou aí o sistema de gestão de proteção de dados, que tem como base aí na literatura do ICSIM, até para quem já fez o curso de practitioner ou quem vai fazer o curso aí conosco na Master House, vai entender como funciona a fundo, em detalhes, o que ele apresentou daquele sistema de gestão. Ele criou uma roda, né, criou um projeto, uma roda, e depois vocês têm que tratar desse projeto como um programa. Porque um projeto tem início, meio e fim. Vocês têm que deixar aquela roda girando, conforme o ciclo do PDCA. Então, nesse curso, também aplicando esses controles aí da ISO 27001 e 27701, a gente consegue deixar essa roda aí operacional. Então, sempre quando na norma ISO 27001, para quem já conhece ela, quando a gente trata de gestão de segurança da informação, agora para a ISO 27701, é gestão de segurança da informação e privacidade da informação. Antes, para quem já está habituado aí a implementar um sistema de gestão de segurança da informação, um SGSI, para empresa que queira se certificar, obter um selo de certificação ISO 27001, agora vai se chamar Sistema de Gestão da Privacidade da Informação, ou seja, o SGPI. Muita gente me pergunta, nós aplicamos aí, temos alguns clientes que nós estamos preparando para eles obterem já a certificação ISO 27001 e a ISO 27701. Hoje não tem como eu tirar a ISO 27701 sozinha. Por quê, Frederico? Porque ela é uma norma complementar da ISO 27001. Ela veio para complementar essa parte que estava faltando na ISO 27001, que era justamente focar na parte de privacidade e proteção de dados. Não que a ISO 27001 já não cobrava isso, ela só não entrava em detalhes. Inclusive, tem a própria norma ISO 29100, que trata da estrutura de privacidade, que ela aí é um arcabouço para a nossa ISO 27701. Então, esse slide aqui é só um slide informativo para poder fazer a correlação, o mapeamento entre a 27001 e a 27701. Para quem não conhece a 27001, o próprio curso de formação de DPO, ele exige aí do aluno que ele passe por um módulo de segurança da informação. Esse módulo tem como base a ISO 27001. Tá? E esse curso nosso também da Master House vai poder prover isso para vocês.
Então, agora, muita atenção, quando a gente trata de segurança, riscos de segurança da informação, agora sempre riscos de segurança da informação e privacidade, como o Leandro mostrou lá nos slides atrás. Agora, eu vou ter que me preocupar com meus ativos, desses meus ativos, eu tenho que identificar as ameaças e vulnerabilidades, e também se nesses ativos correm dados pessoais sensíveis, dados de vulneráveis, de crianças, de adolescentes, enfim, eu tenho que fazer todo esse mapeamento, esse registro de atividades para poder aplicar as regras, os controles exatos para eu poder atender à legislação vigente, aqui no Brasil, no caso, a LGPD. Aqui é um resumo, não a estrutura completa da ISO 27701, tá? Mas a estrutura principal da norma ISO 27701 é que eu coloquei as cláusulas de 5 a 8, só para vocês entenderem, quando vocês abrirem a ISO 27001, quando entrar na cláusula número 5, ela vai te informar quais são os requisitos relacionados da 27701 com os requisitos da 27001. Então, lá os requisitos, quando eu falo de requisitos de 27701, nós temos lá a parte de contexto da organização, para quem já é certificado ou quem já participou de programa de certificação de uma empresa ISO 27001, quando você vai definir o contexto da organização, você deve definir lá quem são as partes interessadas, fatores internos e externos que pode prejudicar ou fazer parte aí do seu sistema de gestão. Agora, para a ISO 27701, eu tenho que considerar também dados pessoais. Eu tenho que considerar quem são os meus operadores de negócio. Tá? Eu não vou entrar em detalhes da ISO 27701, que pode ser que tem muita gente aqui que não entenda o que eu esteja falando sobre 27001 e ISO 27701. O objetivo aqui nos próximos slides é poder orientá-los de dar alguns pitacos, né, de como poder melhorar o processo de adequação de vocês. Pode pegar o modelo já apresentado pelo Leandro, e eu vou apresentar o da ISO 27701. A cláusula 6, ela faz uma correlação com a ISO 27002. Mas, Frederico, que tanto de número, o que é ISO 27001? Se eu for certificar minha empresa em ISO 27001, eu não certifico ela em ISO 27002, nem 27003. Só no final 1. Então, ela vai me dar as orientações de como criar um sistema de gestão de segurança da informação. Vou criar lá políticas, processos, procedimentos, plano de treinamento e capacitação, plano de continuidade de negócios, gestão de riscos, enfim, todo o meu sistema para deixar operar e poder me certificar. Eu posso utilizar a ISO 27002, que ela contém o anexo A da ISO 27001, que são uma série de controles que a ISO 27002 já me dá algumas orientações de como implementar, de como fazer. Então, para quem tem dúvidas e quem trabalha na área de segurança ou queira conhecer melhor a área de segurança da informação, é altamente recomendável, tá, adquirir a norma ISO 27001, 27002, 27005, que fala de gestão de riscos, e agora a ISO 27701, que trata de privacidade e proteção de dados. Agora, se sua empresa ela é controladora, a norma ISO 27001 nos traz a seção 7, ou o anexo A, vai tratar só de orientações de como implementar controles para você como controlador. E tem a seção 8, ou o anexo B, que ela vai tratar de orientações de como implementar controles para quando você atuar como um operador. Pode ser que você seja só controlador, pode ser que você seja só operador, ou pode ser que você seja aí os dois agentes de tratamento. Então, a norma, ela já foi aí estudada, comentada, discutida mundialmente, tem todo o país no continente tem um representante de cada país que faz a discussão para poder aprovar essa norma. Então, é porque ela já é utilizada, os controles, as metodologias, de forma mundial e aprovadas. Tá? Então, eles não estão reinventando a roda. Aqui são os famosos controles aí do anexo A da ISO 27001, que nos traz aí 14 seções, que começa do A5 ao A18, e a norma ISO 27002, ela nos vai dar mais orientações de como implementar esses requisitos. Por exemplo, quando eu falo de políticas de segurança da informação, a ISO 27001 só vai falar para mim assim, organização, Master House,
você deve desenvolver, implementar, publicar e aprovar uma política de segurança da informação. Agora eu posso pegar a ISO 27002, que lá vai ter as orientações, sugestões de como montar uma boa política de segurança da informação. E agora, com a ISO 27701, eu já tenho orientações para criar minha política de segurança da informação, considerando dados pessoais, e já uma outra política considerando política de privacidade, políticas de cookie, enfim, dependendo do que eu encontrei aí da realidade do meu negócio, do meu ambiente. Então, vejam só, quando eu quero implementar medidas técnicas e administrativas que tanto a GDPR e a LGPD nos traz, se a gente não implementar, a gente pode sofrer aí algum tipo de sanção, porque nós estaremos aí violando, né, as regulamentações, as exigências. Então, a gente pode utilizar como base a norma ISO 27001, e ela traz essa série de controles, seções de controles para serem implementadas. Olha o item A7, ele trata de segurança em recursos humanos, ou seja, desde o momento antes da contratação de um novo colaborador, eu vou fazer uma pesquisa daquele colaborador, ou senão vai ser aquele ex-ministro da Educação, que ocultou algumas informações no seu currículo. Então, a norma ISO 27001, ela já prevê isso. Antes da contratação, quais são as boas práticas a serem implementadas, quais são as verificações que eu tenho que realizar. Durante a contratação, contratei, ele vai ter que passar por uma ambientação na minha organização, vai ter que assinar o código de ética e conduta, vai ter que conhecer minha política de segurança, minha política de senhas, antes de entrar no seu terminal, no seu ponto de trabalho e começar a trabalhar. Tem que entender que aqui na minha empresa eu aplico políticas de mesa limpa e tela limpa, nada de post-it pregado no monitor com a senha das aplicações ou embaixo do teclado. Enfim, eu vou implementar práticas, políticas de classificação da informação. Agora, com a LGPD, eu preciso classificar minha informação. Se aquela informação minha ela é pública, interna ou confidencial. Ela vai ser confidencial quando, suponho, eu posso definir uma regra, quando tiver dados sensíveis pela LGPD, eu vou definir que ela é uma classificação, aquele arquivo, ou aquela planilha de Excel, Word, PowerPoint, enfim, aquele arquivo é considerado sensível. Se tiver somente dados pessoais, eu posso classificar que aquela informação é interna. E se tiver nenhum tipo de informação, ou dado pessoal público, ou informação que não possa atingir a minha empresa, eu vou considerar ela como uma informação classificada como pública. Porque qualquer um pode ter acesso àquela informação, que aquela informação não vai sofrer, se aquela informação for para fora do meu ambiente, eu não vou sofrer aí nenhum tipo de impacto ou financeiro ou reputacional da minha empresa. Então, eu vou implementar controles de criptografia, eu penso em segurança física do meu ambiente, segurança nas operações, nas comunicações, como que é tratado, trafegado, como que é o tráfego de dados pessoais ou informações sensíveis dentro da minha empresa. Existe criptografia? Agora tem trabalho remoto por conta da pandemia. Como que os meus colaboradores estão trabalhando? É de casa? Eles levam um dispositivo da minha empresa? Ou é o seu próprio dispositivo pessoal, que o seu filho utiliza e tem lá uma série de joguinhos que vem de brinde aí, alguns malwares da vida? E se ele utiliza algum tipo de VPN para garantir uma conexão segura lá da residência do meu colaborador até o meu ambiente de trabalho? Será que as configurações de rede dele são confiáveis? Será que não está usuário e senha padrão no roteador residencial dele? Enfim, eu vou criar regras políticas para poder blindar da melhor forma possível o meu ambiente para evitar um possível incidente ou violação de dados pessoais, que é justamente o que trata aqui a seção 16, que fala de gestão de incidentes de segurança da informação. Agora, quando a gente pensa em ISO 27701, em proteção de dados, é gestão de incidentes de segurança da informação e privacidade, onde agora eu vou tratar violação de dados pessoais. Se eu tenho um incidente de segurança da informação, roubou um HD com informações sensíveis da minha empresa. É um incidente de segurança da informação. Tem dados pessoais de clientes ou de colaboradores daquele HD? Opa, agora esse incidente também é uma violação de dados pessoais. Se é uma violação de dados pessoais, o que a LGPD nos fala? Que eu posso ter, dependendo do caso, eu tenho que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou também ao titular dos dados pessoais.
Vai depender aí se gerou um elevado risco aí aos direitos fundamentais de liberdade do meu titular de dados. Aí que vai entrar a figura do nosso encarregado de proteção de dados, o DPO, para poder fazer essa análise junto com as outras áreas de negócio. Não é o DPO que vai fazer tudo sozinho. Gestão de continuidade de negócio e, por fim, aqui o item A18 fala sobre conformidade. Aqui ao lado, onde eu tenho a subseção ISO 27701, esses itens aqui, 6.1, se eu abrir a norma ISO 27701, eu vou entender que eu vou estar falando sobre o item A5 lá da minha 27001. E todas essas 14 seções aqui da ISO 27001, elas tiveram diretrizes adicionais da 27701, com exceção da nosso item A17, que trata de continuidade de negócio. Mas nem por isso ela deixa de considerar dados pessoais, porque eu já tenho outros processos, outros controles, outras políticas que já estão dentro da minha continuidade de negócio, como backups, políticas de backups, que vai considerar dados pessoais. Então, se eu tenho backups, eu tenho que fazer os testes de backup. Se eu tenho solicitação de remoção de dado pessoal de um usuário, eu tenho que remover da minha base de produção e também dos meus pontos de backup, que é outra história, outros 500, e tem muita polêmica que eu não vou entrar em detalhes agora. Tá? Um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que a norma ISO 27701, ela tem 2 anexos, né? Tanto a seção 7 e a seção 8. Se você é um controlador de dados pessoais, pode consultar a seção 7 ou o anexo A para poder orientá-los no seu projeto de adequação da LGPD. Ou se você é um controlador de dados, pode utilizar aí como orientação o anexo B ou a seção 8, que vai dar as diretrizes para implementar controles você como operador. E uma dica importante, interessante que eu dou para vocês e para o jurídico, e vocês principalmente, quando vocês forem criar entre os seus operadores, controladores, colaboradores, tá? Pode utilizar aí o anexo B da ISO 27701, que ela vai te dar algumas instruções de como criar um novo contrato, ou um aditivo de contrato. Eu sou a empresa Master House, mas a minha contabilidade ela é externa. Contratei um operador para poder gerir a contabilidade da Master House. Então, eu vou ter um novo contrato ou um aditivo de contrato com minha contabilidade. Eu vou pegar o anexo B e pegar algumas orientações. Lá no anexo B fala que se o meu operador tiver algum tipo de vazamento de dados, que seja da minha empresa, lá no meu operador, o operador é obrigado a informar de forma imediata e tempestiva aqui a Master House que houve uma violação de dados. E no contrato, como suporte no anexo B, lá pode falar que o meu operador ele tem que garantir os mesmos controles que eu tenho de segurança e privacidade. E eu vou deixar informado também que aquela empresa de contabilidade não pode utilizar os dados pessoais dos meus alunos, dos meus funcionários, para fins de marketing para aquela empresa de contabilidade. Então, todas essas orientações eu vou pegar no anexo B. Quem vai fazer aditivo de contrato, novo contrato, não é o encarregado de proteção de dados. É o jurídico, não é TI, não é segurança da informação. Cada um no seu quadrado. Tá? Quando a gente fala projeto de adequação, a gente tem que montar uma equipe multidisciplinar, como a gente viu ali na etapa 1, do que o Leandro apresentou, é interessante a gente criar um comitê de segurança e privacidade para definir aqueles papéis, responsabilidades de um canal para poder tratar de assuntos relacionados à segurança e privacidade. Eu estou indo um pouco rápido aqui, porque o tempo é curto, mas eu acho que esse tema merece aí um webinar só para ele. Tá? Mas agora eu vou entrar em detalhes aqui no anexo A da ISO 27701. Tá? Ela fala aqui, tanto o anexo A quanto o anexo B, ela trata de 4 seções aqui. Ela fala sobre a condição, quais são as condições para coleta e tratamento de dados. Se eu quero coletar ou tratar dados pessoais, eu preciso primeiro definir um propósito, ter uma finalidade para aquele tratamento e eu tenho que definir uma base legal para poder tratar aqueles dados pessoais. E eu tenho também que definir quais são as medidas de segurança que eu vou implementar para garantir a proteção daqueles dados, com quem que eu compartilho, enfim, eu vou fazer todo o registro
ou o mapeamento ou inventário daqueles dados pessoais. Então, eu vou ter essas condições para coleta e tratamento. Eu tenho também, tanto como controlador ou operador, obrigações para com meus titulares. A LGPD ela traz uma série de direitos de titulares. Ele tem direito a acesso à informação, exclusão, portabilidade, enfim. Tudo isso eu tenho que saber estar apto a responder. Eu vou tratar também de privacidade by design e by default. Todo mundo aí acredito que já saiba, né? Então, eu vou tratar desde a concepção de um novo projeto, uma nova aplicação, até o fim, o encerramento daquele ciclo, daquela aplicação. Eu vou pensar em privacidade e segurança de ponta a ponta, do início ao fim. E sempre por default. Lançou um novo aplicativo, eu tenho que deixar por default as configurações mais restritivas. É o meu usuário titular dos dados, ele que vai definir se vai ativar aquela configuração de privacidade ou não. Vamos imaginar aí o Uber, por exemplo. Você instalou o Uber, por padrão, ele tem que vir com a geolocalização desativada. Então, por default, ele vem desativado. E você, quando quiser chamar um carro, aí sim você vai ativar aquela geolocalização. Então, aí é o princípio do by default. E para fechar aqui, ele vai tratar também de compartilhamento, transferência e descarte de informações. Então, eu posso adquirir a ISO 27701, eu vou recorrer lá ao anexo A, eu Master House, sou controlador de dados pessoais. Então, eu vou começar o meu projeto de adequação já considerando todos aqueles controles que nós vimos lá da ISO 27001, o anexo A da ISO 27001, e agora eu vou acoplar agora esse anexo A da ISO 27701. Quando ela fala sobre condições para coleta e tratamento, você vai desenvolver um novo produto aí, ou vai querer estar adequado à LGPD, você tem que definir o propósito, tem que documentar. Não é achar que eu estou em compliance, em conformidade. Eu tenho que demonstrar que eu estou em conformidade. Como que eu consigo demonstrar? Documentando, registrando tudo o que acontece dentro da minha organização. Então, aqui eu vou ter que identificar o propósito daquele tratamento, quais são as bases legais que legitimam o tratamento daqueles dados pessoais que eu coletei ali na minha nova aplicação. E eu tenho 10 bases legais, que eu não vou entrar em detalhes. Mas uma delas, que é o que até a própria norma vem chamar a atenção, e é o que vocês têm que correr ao máximo no projeto de vocês, fuja do consentimento. Vai ter momentos, processos que não vai ter como fugir. Tem que usar o consentimento, mas sempre que der para fugir do consentimento, fuja do consentimento, porque ele pode gerar muita dor de cabeça. Por exemplo, quando for atender aos direitos dos titulares, da mesma forma que você pegou aquele consentimento do seu titular de forma fácil, rápida, prática, essa solicitação de tirar o consentimento para aquele tratamento tem que ser eficaz da mesma forma que você coletou, entre outras particularidades, tá? Depois, a gente tem que entender como que eu vou obter o consentimento daquela pessoa. O consentimento, ele tem que ser prévio, tá? Ele não pode ter nenhum tipo de dúvida para o meu titular de dados. Se eu for entrar em um prédio comercial com a LGPD já em vigor, se eu for deixar lá meu cadastro, meu nome completo, endereço, RG, CPF, cadastrar minha biometria, tirar a foto do meu rosto, pode? Poder pode, desde que eu tenha identificado um propósito, a finalidade, uma base legal, eu tenha aí minha política de privacidade informando como que eu vou tratar aquelas informações, que aquelas informações não serão compartilhadas com nenhum terceiro, que aquelas informações somente pessoas autorizadas terão acesso àquele tipo de informação. Enfim, eu vou deixar tudo isso claro na minha política de privacidade lá para o meu usuário final, na ponta, que vai fazer o registro lá na portaria. Aí sim, eu posso pegar a política de privacidade e vou ler. Se eu estiver de acordo, sim, posso dar meu consentimento e prosseguir. Se não, tem que rever isso aí. É outros 500 que eu não vou entrar em detalhes. O item 725, ele fala também de uma avaliação de impacto da privacidade, que é aquela gestão de riscos que a gente faz sobre a privacidade, que o Leandro comentou. A gente vê também sobre contratos com os operadores, controlador conjunto
e os registros relativos a tratamento de dados pessoais. GDPR, LGPD traz essa nomenclatura, registros de atividades, que nada mais é que o mapeamento de dados pessoais, ou inventário de dados pessoais, que eu falei anteriormente. É desenhar o fluxo realmente daquele dado pessoal. Como que ele entra, quem que tem acesso, com quem que ele é compartilhado, onde que é armazenado, se ele é armazenado local ou na nuvem, se é na nuvem, é fora do Brasil, enfim, eu tenho que desenhar tudo, eu tenho que ter tudo isso documentado, tá? Esse registro eu tenho que ter documentado. Então, eu fecho essa parte, primeira parte de condições para coleta e tratamento. E agora eu vou entrar na minha parte de obrigações para os titulares de dados pessoais. Opa, se eu coleto dados pessoais dos titulares, eu tenho que dar uma satisfação para eles. Eu tenho que estar apto a responder às suas solicitações. E ninguém melhor que o nosso encarregado, o nosso DPO, para poder fazer essa interlocução. É ele que vai mediar os pedidos, as solicitações chegadas aí dos titulares para você, controlador. E ele também vai fazer a interlocução aí com a autoridade, com a NPD. Então, aqui eu já tenho uma série de dicas, recomendações, controles a serem implementados no seu ambiente. Você tem que determinar e cumprir as obrigações do seu titular, determinando as informações para os titulares, você tem que ter uma política de privacidade e informar ao seu titular. Você, lá na sua política de privacidade, tem que ter escrito de forma clara como que ele vai conseguir modificar ou cancelar aquele consentimento que ele deu ali. Quais são os mecanismos para ele poder negar o consentimento? Quais são os mecanismos para ele tentar ter acesso às informações que eu, Master House, tenho dos meus alunos? Quais informações, se o meu usuário, se o meu titular, ele pode corrigir ou até mesmo excluir os dados. Então, eu tenho que criar o ponto de contato para o meu DPO, meu encarregado, poder orquestrar tudo isso. Forma mais simples de fazer isso. A minha empresa não tem dinheiro para adquirir uma solução comercial para fazer toda essa gestão. Utilize o seu Service Desk. Concentra no seu Service Desk para poder o seu encarregado tratar essas solicitações que ele recebe. Forma mais simples e mais viável, barata, econômica e eficaz para poder atingir. E o seu encarregado, claro, tem que estar apto, pronto, capacitado para poder realizar esse tipo de tratamento, tá? E se realiza também tomada de decisão automatizada, o usuário pode solicitar, por exemplo, uma instituição financeira, quando ela gera lá o seu score de risco do usuário. Ele pode tentar solicitar quais critérios são utilizados para poder ter aquelas decisões automatizadas. Agora eu tenho também aqui outra caixinha de controles que a norma nos traz quando a gente fala de privacidade by design e by default. Frederico, eu não sei o que é privacidade by design ou by default ou como implementar. Dica, pega a ISO 27701, vai no item A7.4. Lá ele vai te falar quais são as atividades que você tem que realizar. Para você poder aplicar privacidade by design ou by default aí no seu ambiente, primeiro, você tem que organizar essa parte de limitação da coleta. Quando eu falo de limitação da coleta, limite de tratamento, precisão e qualidade dos dados pessoais. Aí eu vou entender que é o objetivo de minimização dos dados pessoais. Ou seja, eu vou coletar as informações dos meus titulares de forma mais restritiva possível para atingir aquela finalidade. Para vocês se inscreverem para esse webinar, foi necessário fazer a coleta somente do nome e e-mail para poder participar. Nós não pedimos nome, e-mail, endereço, CPF, celular, tipo sanguíneo, opção sexual. Não, porque nós aplicamos aí o princípio de minimização dos dados. Limitamos a nossa coleta e, se nós limitamos a coleta, nós vamos limitar também o nosso tratamento. E os dados também terão que ser precisos e com qualidade. E como que a gente sabe se ele é preciso e com qualidade? Quando vocês recebem um e-mail de notificação desse webinar. Eu sei que aquele e-mail ali, realmente, ele é válido, tá? Quando a gente fala de privacidade by design by default, é importantíssimo também nós aplicarmos a anonimização de dados. Se você tem aí na sua empresa uma área de desenvolvimento, e essa área de desenvolvimento ela vai ter seu ambiente de teste, homologação e produção. Agora, ambiente de teste e desenvolvimento, vamos lá, dados pessoais da sua base de produção, jamais, jamais.
vai ter que anonimizar aqueles dados. Se o meu nome lá, Frederico Augusto Coelho, meu CPF, na base de teste e desenvolvimento, vai ter que embaralhar tudo. Eu não posso ter os mesmos dados aqui na minha base de teste como na minha base de produção. Eu posso aplicar uma técnica de anonimização dos dados. Tá? A GDPR traz pseudo-anonimização e anonimização. A LGPD nossa traz só anonimização, que nada mais é do que eu embaralhar aquelas informações, descaracterizar aquela informação e ela não vai ser mais um dado pessoal, porque eu não vou conseguir identificar ou tornar identificável aquele dado. E também é um processo irreversível, tá? Mas ele é bem polêmico. E por fim aqui, quais são os arquivos? Eu tenho que tomar cuidado com arquivos temporários, não só arquivos temporários, mas todos os arquivos que eu tenho dentro do meu ambiente, porque eu tenho que ter qual que é o tempo de retenção, por quanto tempo aquelas informações ficarão armazenadas no meu ambiente e qual que vai ser a forma, depois que ela atingir o tempo de retenção, como que eu vou realizar o descarte daquela informação. Por exemplo, eu tenho currículos que eu recebo em papel. E eu defini lá no meu inventário, no meu mapeamento, que eu vou ter aquelas informações por 6 meses. Se é por 6 meses, então eu tenho que descartar aquela informação de forma segura. Eu não vou rasgar e jogar no lixo. Eu vou triturar ela e descartar de uma forma segura para não deixar que aquelas informações sejam identificáveis. E por fim, para fechar aqui o item 7.5, fala sobre compartilhamento, transferência e divulgação. Você compartilha informação com quem? Com terceiros? O seu titular dos dados tem que saber que você compartilha. Se você compartilha na nuvem fora do Brasil, aquele operador ele tem que seguir também as mesmas regras ou previstas aqui na nossa legislação brasileira. Tá? E, por fim, como você divulga essas informações? Se uma pessoa, um titular, entrou em contato com a Master House para fazer a exclusão daqueles dados pessoais, se eu compartilho com terceiros, eu tenho que divulgar para o meu terceiro, que é para remover também aquela informação do meu terceiro. Tá? Aqui é um roadmap de implementação de um sistema de gestão de privacidade da informação para empresas que queiram se certificar. Tá? Eu só deixei esse roadmap aí, mas como o nosso tempo já estourou, eu vou ter que finalizar aqui, mas eu deixei o meu LinkedIn, tem o nosso LinkedIn da Master House também. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Tá? Para quem tem interesse também, pode participar aí do nosso curso, formação completa, curso oficial do Exim de DPO. Mais para frente, aí, provavelmente em outubro, nós vamos ter um curso de auditor líder ISO 27001, que vai ser ministrado aí pelo nosso amigo Leandro, que apresentou aí a primeira parte. E nós estamos querendo trazer também o curso de implementador líder da ISO 27701, pela PECB, no qual que eu sou implementador líder certificado também. Então, essas são as informações que nós compartilhamos aí com vocês. Esperamos aí que tenha atendido às expectativas. Hugo, não sei se tem tempo de tirar alguma dúvida, se já vamos para o sorteio. Bom, vamos abrir o espaço para dúvidas, alguns minutinhos. Vamos falar. Eu acho que nós... Você que queira ver uns 3, 4 minutinhos, a gente já vai para o sorteio, que a gente já passou um pouco do tempo, né? Ok. Então, vamos fazer logo o sorteio e aí nós depois tiramos as dúvidas do pessoal. Tá, eu acho que o Hilton, como a Ana, tem uma dúvida aqui sobre o DPO. Se o Leandro quiser explicar isso, ele fala assim, o DPO não é responsável em caso de vazamento de dados, ou também, se o DPO não é o próprio controlador. É uma dúvida aí, Leandrão? Leandro? Não sei se o Leandro está conosco também. Se não tiver, eu falo aqui. Bom, acho que o Leandro ele foi ao banheiro, já retorna. Seguinte, o DPO não é o controlador. Nós temos na LGPD os agentes de tratamento. Agentes de tratamento ou é o controlador ou é o operador. Eu tenho uma terceira figura que não é agente de tratamento, o encarregado de proteção de dados. Então, ele não vai ser operador nem controlador. Ele vai responder, ele vai operar, ele vai trabalhar a mando aí ou do meu controlador ou do meu operador. Se tiver um vazamento de dados aí, tanto no controlador como no operador, a NPD vai bater primeiro em quem? No controlador. Ah, mas foi culpa do DPO. A NPD não quer saber. Vai bater primeiro no controlador, o controlador tem que ter
os recursos aí necessários, nós falamos, políticas, processos, procedimentos, controles implementados para poder tentar inverter aí o ônus da prova. Mas é um tema bem polêmico, que tem muito pano para a manga aí. O Frederico, o José Francivaldo, ele tem uma dúvida, ele quer saber qual o custo médio para certificar uma empresa com as normas 27001 e 27701. Você pode explicar um pouquinho aí para nós? Sim. Preço fixo eu não tenho, tá? Por quê? Vai depender do escopo que eles definiram. Se eu sou um hospital, por exemplo, eu defini no meu escopo que eu só vou certificar a minha aplicação do hospital, o meu escopo de trabalho é desse tamanho. Agora, se eu definir no meu escopo de certificação que eu vou abranger 10 áreas do meu hospital, mais a TI, mais o meu data center, mais as aplicações internas, meu escopo aí já aumentou. Então, tem um grau de esforço a ser cobrido, então, que eu preciso mensurar isso aí, tá? Mas eu vou ter um gasto com uma consultoria externa para poder projetar, né? Criar o meu sistema de gestão de privacidade e segurança. E depois que eu tiver a minha roda operando, meu sistema rodando de forma perfeita, depois que eu rodei a auditoria interna, não identifiquei mais não conformidades, aí sim eu estou apto a chamar uma autoridade certificadora, ABNT, BSI, PECB, enfim, tem uma série de certificadoras e cada um tem o seu valor. Tá? Então, para uma empresa de pequeno a médio porte, se for um escopo pequeno, a certificadora vai cobrar em torno de 20 a 40 mil reais, dependendo da certificadora. Tá? Esse é o valor. Fora a consultoria externa que você tem que combinar com a consultoria externa e vai depender do seu escopo. Eu não consigo precificar agora. E tem consultorias e consultorias. Né? Bom, excelente. Vamos para o sorteio. Frederico, aproveitando que você está com... Sim, aproveitando que você já está com a sua tela aberta, você mais quer fácil, né? fazer esse sorteio para nós? Sortear aqui uma bolsa do nosso treinamento de Data Protection. Já estou com a planilha aqui em aberto. Se você quiser ir falando também, essa bolsa aí é para qual curso? Se você já quiser ir explicando enquanto eu abro aqui o arquivo. É o nosso treinamento de Data Protection Officer. É um curso acreditado e conhecido pelo ECZIM, que prepara para as certificações para a carreira de DPO. Então, nós temos alguns diferenciais. O Frederico, que é um dos instrutores do treinamento, ele poderá explicar um pouco melhor quais os diferenciais em relação aos outros treinamentos de mercado, o que nós entregamos a mais neste curso. Pode falar um pouquinho aí, Frederico? Legal. Só respondendo o Nelson, essa bolsa inclui somente o curso, tá? O treinamento. O exame, infelizmente, ainda nós estamos aí sem moral para poder prover isso para vocês, tá? Mas quem sabe aí, o futuro próximo aí, o Hugo aí, que é o nosso diretor, possa fazer essa benfeitoria para vocês, né? Não é, Hugo? Com certeza, com certeza. Legal. Pessoal, só para falar também um pouco aí do... Não os diferenciais nossos, né? Mas o que eu enxergo de ponto forte de nossos treinamentos, que a gente tem um feedback de alguns alunos, né? O nosso curso, Formação Completa do DPO, ele cobre toda a ementa, todos os sílabos do ECZIM. E o diferencial nosso, que nossos instrutores, e tanto eu como o Leandro, o Cleórbert também, que não está conosco hoje, tem a vivência no dia a dia em projetos de adequação. Então, não somos aí aventureiros nessa área. Então, a gente já tomou muito na cara, tem aí dezenas de projetos aí rodando de adequação, então a gente já sabe aí os pulos do gato que vai repassando também durante o treinamento para quem participa junto conosco. Então, a gente não fica fechado naquela caixinha do ECZIM. Entregamos tudo que o ECZIM cobra, mais alguns links aí do que a gente vivencia no dia a dia. No curso de Practitioner, por exemplo, nós disponibilizamos alguns templates para apoiá-los, tá? Apoiá-los. Template é para apoiar, não Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Bom, Hugo, nós tivemos aí 241 inscrições, tá? Então, eu vou começar o sorteio agora, do número 1 ao 241. Pedir para sortear agora.
Lembrando que vai ser válido somente para quem estiver aqui conosco. Número 114. Quem que é o 114? 114, o Jefferson Galvão. De novo, Jefferson. O Jefferson, não sei se está conosco aqui nessa live de hoje, mas o Jefferson ele foi contemplado na live da semana passada, tá? Aí tem treta, né? Vamos sortear outro, pessoal, vamos abrir. Vamos sortear outro. Essa aqui não foi válida, tá? Marmelada. Pedir para sortear novamente. 154. Número 154. Júlio Napoli, ele está aí conosco? Júlio Napoli está presente. Júlio, se manifeste. Tá 10 segundos para se manifestar, senão nós já vamos para o próximo. Não apareceu não, a fila anda. Sortear outro então. 144. 144. Fabrício. Fabrício está conosco? 10 segundos aí para ele. Fabrício. Manifestou. Maravilha, Fabrício. Achamos. Fabrício, a Regiane da Master House ela vai entrar em contato com você para te passar as orientações para realizar a sua inscrição no nosso treinamento de DPO. Parabéns aí pela bolsa. Pessoal, nós estamos abertos aí para mais sugestões de webinar, tá? Acredito que esse webinar ele merece uma atenção também para fazer um assunto próprio só para o SGPD, o outro só para ISO 27701, entre outras sugestões. Estamos abertos a sugestões. E fechei. Lux, tem mais alguma consideração, Leandro? O pessoal está falando aqui que tem nomes duplicados na planilha. Pessoal, nós puxamos agora a planilha lá do sistema do Simpla. Então, esses nomes duplicados são pessoas que fizeram a inscrição 2 vezes. Tá? Porém, o Fabrício, que foi sorteado, ele só fez uma inscrição. Vocês puderam ver aí na planilha. Mas para todos... Mas até lições aprendidas, tá, Hugo? A gente tem que limitar aí a uma inscrição. Tem que ver isso aí no Simpla, tá? Certo. Nós vamos... Alto brinde do festival. Tem que ver com o diretor. O diretor é o Hugo. O brinde é desconto de 20% para todo mundo que participou agora até o final. Então, todos vão ter um bom desconto. No ato da inscrição, é só informar o cupom VENCERDPO. Vou escrever aqui para vocês no chat. E vocês colocando esse código... Foi só cutucar o diretor aí que saiu o desconto. Esse desconto já tinha sido encerrado na sexta-feira passada. Não, vamos apertar mais ele, vamos apertar Aperta mais. Que sai. E, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e aguardamos todos vocês nos nossos próximos eventos. Gostaria de agradecer também a participação do Leandro, do Frederico. Tamo junto. Vamos promover mais eventos, mais webinars. Na próxima, nós vamos promover um webinar para falar sobre nossa capacitação de implementador líder, que prepara você para ser um implementador da PEC-B, e o nosso curso de auditor líder da ISO 27701 também, que nós devemos estar lançando aí em setembro. Provavelmente o Leandro vai conduzir esse treinamento. Nós vamos preparar um webinar para falar desse evento, desse curso. Vai ter sorteio de bolsa, descontos especiais. Estamos distantes, estamos separados, mas estamos juntos. Sempre. Agradeço pelo convite, Leandro. Obrigado aí por ter compartilhado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí. Um grande abraço para todo mundo. Boa noite. Vamos se cuidar, hein? Um grande abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau.